No exercício da jurisdição constitucional, a Corte concluiu ao longo do ano julgamentos de elevada relevância institucional, nos quais reafirmou a centralidade da Constituição como parâmetro de validade das leis e dos atos do poder público, bem como o compromisso com a defesa do Estado de Direito democrático, com a proteção dos direitos fundamentais e a própria preservação da democracia e a observância do princípio da separação de poderes. Além da atividade jurisdicional, o Tribunal avançou em projetos institucionais voltados ao fortalecimento dos direitos humanos, a modernização administrativa, a sustentabilidade ambiental e a ampliação do diálogo institucional e acadêmico, tanto no plano nacional quanto internacional, inclusive no contexto da diplomacia judicial e da cooperação entre cortes. O Supremo Tribunal Federal, em suma, não faltou ao dever de aplicar e guardar a Constituição. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, menciono apenas TUCUR, foram implementadas iniciativas voltadas ao aprimoramento da transparência, da integridade institucional, da inovação tecnológica e da promoção dos direitos humanos, com destaque para ações afirmativas, políticas de equidade racial e instrumentos de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. Dados e iniciativas que refletem o cumprimento de um dever constitucional que se expressa não apenas no ato de julgar, mas também na obrigação de prestar contas à sociedade. Como observava Norberto Bobbio, a legitimidade democrática das instituições depende da publicidade dos atos do poder e da possibilidade de controle por parte da cidadania. A transparência, portanto, não é um atributo acessório, mas é um elemento constitutivo do Estado de Direito democrático. O exercício da jurisdição constitucional exige equilíbrio entre a sensibilidade institucional e a racionalidade jurídica. Julgar implica decidir com base em fatos, provas e argumentos, observando o devido processo legal, a ampla defesa e a segurança jurídica, sem perder de vista o impacto concreto das decisões sobre a vida das pessoas. Nesse sentido, a Constituição não é apenas um texto normativo, mas um projeto de sociedade que se realiza na experiência histórica. Nossa legitimidade decorre da fidelidade à Constituição e do respeito aos limites institucionais que ela estabelece. Como advertiu Montesquieu, a concentração de poderes representa risco permanente à alienabilidade, razão pela qual a separação funcional entre executivo, legislativo e judiciário constitui pressuposto essencial do constitucionalismo moderno. Cabe ao judiciário exercer a sua função contramajoritária, com prudência, autocontenção e respeito às competências dos demais poderes. Desde há muito, se realça que a consolidação da democracia depende da internalização de práticas institucionais impessoais e da superação de personalismos que fragilizam as estruturas republicanas. Essa reflexão permanece atual e orienta a atuação de uma Corte Constitucional que deve decidir com base no direito e não em expectativas circunstanciais ou pressões externas. Ao mesmo tempo, a Constituição impõe a proteção de direitos que se projetam sobre a vida concreta, o território e o meio ambiente. Davi Kopenawa nos lembra que não há separação absoluta entre pessoas, natureza e futuro coletivo, advertência que reforça a responsabilidade institucional do Judiciário na tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado e dos direitos das presentes e futuras gerações. Não fomos eleitos pelo voto popular, mas somos o poder incumbido pela Constituição de guardá-la e de assegurar sua supremacia. Essa missão exige serenidade, diálogo republicano e compromisso com o sistema de freios e contrapesos, sem o qual a democracia constitucional se enfraquece. A democracia constitucional é, como já se observou, com acerto, uma Constituição permanente
que demanda vigilância institucional, responsabilidade decisória e permanente atenção à legitimidade das Cortes. Cabe-nos, assim, exercer nossas atribuições com rigor técnico, sobriedade e consciência histórica. Não poderia, nessa direção, deixar de fazer referência à proposta ainda em gestação de um conjunto de diretrizes éticas para a magistratura. Considerando o corpo expressivo que vem espontaneamente tomando o tema no debate público, dirijo-me à eminente ministra e aos eminentes ministros e também à sociedade brasileira para dizer que o diálogo será o compasso desse debate. O país precisa de paz e o judiciário tem o dever de semear paz, mas sem ignorar o dissenso, que é elemento vital da democracia. Divergências fundamentadas enriquecem o trabalho jurisdicional, aperfeiçoam a técnica e reforçam a legitimidade das decisões. O diálogo qualificado é instrumento de maturidade republicana. O respeito ao dissenso exige também respeito às decisões regularmente proferidas, aos votos divergentes e ao papel de cada instância. A autoridade de uma decisão reside na força da razão pública que a sustenta. No meu modo de ver, assim deve se pautar o nosso caminho. E no ensejo, expresso desde já meus agradecimentos pelo apoio e compreensão no início desta gestão. Para 2026, creio termos um encontro marcado com alguns temas relevantes, dentre eles, a atuação firme do Tribunal para garantir a independência e autonomia do Poder Judiciário, aprimoramento da qualidade de julgamentos per curiam, proteção da institucionalidade do Estado de Direito Democrático e consolidação de uma rede latino-americana e caribenha de defesa da independência e autonomia judicial. Vale dizer, projetos também voltados para as relações institucionais com as Cortes Supremas e Tribunais Constitucionais dos países da América Latina. Atuação pelos direitos humanos e fundamentais, inclusive no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Proteção da infância e da juventude, dos idosos e da mulher contra inúmeras formas de violência. Compromisso com a segurança jurídica, transparência e sustentabilidade. Também temos um encontro marcado com o tema da remuneração da magistratura e reiteremos, transparência é a chave quanto às modalidades de remuneração. Nosso respeito intransigente à dignidade e valorização da carreira irá, na mesma medida, conter abusos. Também encontro com a reafirmação do compromisso com ações fundadas na acessibilidade, na inclusão e no respeito às diferenças e à diversidade, as diretrizes e normas de conduta para os tribunais superiores, a magistratura em todas as instâncias e também no Supremo Tribunal Federal. Reforma administrativa no âmbito da presidência do tribunal e consolidação do Centro de Estudos Constitucionais. Ações conjuntas para o sistema prisional, defendendo gestão e financiamento como ferramentas para reduzir o fortalecimento de facções e reiterando que políticas de segurança pública devem andar juntas com proteção de direitos fundamentais. Também um compromisso com a equidade racial e combate ao racismo, acesso à justiça aos mais vulneráveis. Reitero hoje, assim, nossos compromissos que podem ser sintetizados da seguinte forma: segurança jurídica como base da confiança pública, sustentabilidade como dever intergeracional, diversidade, igualdade e respeito à pluralidade, transformação digital para aproximar a justiça do povo e a permear tudo mais colegialidade na pauta, porquanto a força desta Corte está no seu colegiado. Enfatizo o compromisso com a plena liberdade de imprensa e a liberdade de pensamento e de expressão. Senhora ministra, senhores ministros, é sabido quão exigente se mostra a tarefa de presidir. Recordo prontamente diversos assuntos e procedimentos complexos que desafiaram as presidências nos últimos 10 anos.
Tais cenários surgem com frequência de modo grave e inesperado. O propósito na presidência é fazer o melhor possível. Tenho certeza de que assim pensaram meus antecessores e minhas antecessoras ao se depararem com casos difíceis. Assim também penso. A complexidade, por natureza, tudo alcança. E quando não se acerta plenamente, espera-se ao menos errar da forma mais sábia possível. A expressão do fail better, buscando aperfeiçoar a cada passo as respostas. Procura-se lidar com desconfortos escolhendo, entre as alternativas viáveis, o caminho que melhor concilie os interesses e que seja, dentro do possível, menos problemático para a instituição e o mais próximo possível da harmonia. Renovo o agradecimento pela colaboração e prestimosa atuação do vice-presidente ministro Alexandre de Moraes, registrando que Sua Excelência comigo dividirá, como tem sido de praxe, o pedido do recesso para o exercício da presidência do Tribunal na segunda quinzena de janeiro próximo. Ao concluir, renovo meus agradecimentos a todas e a todos que integram esse tribunal. Que o período de festas permita a renovação das energias e o fortalecimento dos vínculos institucionais para que possamos seguir desempenhando nossas funções com responsabilidade, prudência e compromisso do povo brasileiro. E que esta Corte jamais se dobre a ameaças, venha de onde vier, registrando, portanto, ao final deste ano, o levantamento da injusta e inadmissível aplicação da Lei Magnífica à Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes e seus familiares. Dito isso, e concluindo esse pronunciamento singelo da presidência, desejo a todas e a todos um Feliz Natal e um ano de 2026 fraterno, produtivo e comprometido com a Constituição da República. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!